De forma que o tabernáculo no Velho Testamento é a profecia de Deus entre nós. Já Jesus feito carne é Deus entre nós, Emanuel, Deus conosco, Deus morando com a gente, tabernaculando aqui na terra, entre as pessoas, pisando aqui no chão do planeta Terra, entre nós, seres humanos. Emanuel, né? Como é o nome que Jesus é chamado, Deus conosco. E o Novo Testamento? O Novo Testamento é Deus habitando em nós. Nós sendo o templo, o tabernáculo, nós sendo a casa de Deus, através do seu Espírito Santo. E olá, muita paz de Deus para a tua vida. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso estudo bíblico da série Hebreus. Hoje, a parte 24, Hebreus capítulo 12, de 1 a 4. Eu sou Diomar, pastora na Comunidade Evangélica da Vitória, no Jardim Vila Galvão, Guarulhos, São Paulo. Vem comigo. Hebreus 11 nos dá uma lista de bons exemplos de homens e mulheres que foram perseverantes, que lutaram pela sua fé em Jesus Cristo e venceram e deram um bom testemunho. E entre eles está descrito Abel, Enoque, Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e todos os profetas, homens dos quais este mundo não era digno, mas venceram todo tipo de sofrimento e dificuldade pela fé. O apóstolo Paulo, por vezes, exemplificava a vida cristã, a vida daquele homem, daquela mulher que segue ao Senhor Jesus, que ama ao Senhor Jesus, que obedece ao Senhor Jesus e a sua palavra. Ele exemplificava como esportes, por exemplo, uma corrida, um combate, uma luta. E 1 Coríntios 9, 24 e 25, ele fala da corrida, né? Ele fala assim, a pessoa que corre, ela corre para ganhar algum prêmio. E ele fala assim, se você correr a vida cristã, como numa corrida, corra para alcançar o prêmio, o galardão, a salvação, o prêmio que vem do nosso Senhor Jesus, né? E ele também falando a Timóteo, 2 Timóteo 4, 7 e 8, ele fala assim, que ele combateu o bom combate, né? Como numa luta, ele combateu o bom combate, ele terminou a carreira e guardou a sua fé. E agora, em Hebreus 12, nós vamos ver o autor deste livro de Hebreus, após citar tantos bons exemplos que a gente pode se inspirar, que a gente pode aprender, que a gente pode imitar, exemplos de homens e mulheres que foram perseverantes e lutaram um bom combate. Agora em Hebreus 12, ele passa o bastão para você. Então, todos esses venceram, conseguiram, não desistiram, lutaram até o fim. Agora, e você? Agora você
está com o bastão. É sua vez de viver a corrida da fé, a corrida da vida, o combate da vida, o combate da fé, pela qual a gente tem que batalhar e perseverar até o fim. E Jesus já avisou: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. Então, por que a gente sofre? Por que a gente entra pela porta estreita e vai no caminho estreito como Jesus orientou? Porque o final deste caminho estreito é um resultado, um lugar de glória, de vitória, de vida eterna. Então, Paulo fala a Timóteo, 2 Timóteo 2, 10, ele fala assim: tudo sofro por amor dos escolhidos. Então, o objetivo é para que eles também alcancem a salvação em Cristo Jesus com glória eterna. Então, o objetivo é que a gente mesmo seja salvo e outros possam alcançar essa tão grande salvação em Cristo Jesus. Portanto, nessa corrida da fé, na corrida da nossa vida, nós temos aqui em Hebreus 12, 1, uma grande nuvem de testemunhas. Muitos homens e mulheres que passaram por isso e tiveram vitória em Cristo Jesus, sempre tendo em mente a alegria da salvação, a vida eterna, a glória futura, porque as coisas dessa terra são passageiras e as coisas do reino do céu, do reino de Deus, da vida futura em Cristo são eternas. Então vale a pena você, por um pouco de tempo, passar no caminho estreito, passar aflições, mas na eternidade ter a alegria e a paz, o gozo e a recompensa do Senhor Jesus. Portanto, Hebreus 12, 1 começa dizendo que nós temos uma grande lista de pessoas, testemunhas que nos inspiram, que nos deram um bom exemplo, mesmo não sendo perfeitas. Todos os erros delas também fizeram parte de suas vidas, mas, com tudo isso, elas escolheram servir e agradar a Deus. Então, em primeiro lugar, inspirados já pelas testemunhas, tantas testemunhas. Número 2, posição. Olha só que Hebreus 12, 1 fala para nós. Já que a gente teve tantas testemunhas, estamos rodeados de tantos bons exemplos, o que a gente tem que fazer? Primeiro lugar, tomar posição. De que forma? Deixar todo embaraço, todo peso, né? O atleta, para a gente usar os exemplos também que Paulo usava, né? De esporte. O atleta que vai correr, se ele está usando um abrigo, um casaco de frio, na hora da corrida, ele tira aquele casaco. Se ele está carregando uma mochila, ele não vai correr na hora da corrida, ele não vai carregar aquela mochila. Quanto mais leve ele estiver, quanto mais pronto ele estiver para aquela corrida, melhor é para ele, para alcançar o prêmio, a medalha. De forma que nós, na nossa vida cristã, por vezes temos que nos desembaraçar do peso, de ofensas, desembaraçar das amizades que não contribuem com nada para nós, desembaraçar de situações que se tornam um peso
na nossa corrida. Peça ao Senhor nesse instante para te mostrar o que está pesando na corrida da fé, na corrida da sua vida, que você tenha que se livrar de todo este embaraço, este peso. E esse posicionamento na vida cristã, na corrida da fé, na corrida da vida cristã, inclui se livrar do embaraço e do pecado que tão de perto nos assedia. O pecado, por muitas vezes, pode ser para alguns algo muito divertido, que dá alegria, que dá prazer momentâneo. Porém, o pecado ofende a Deus e traz consequências ao ser humano. Portanto, a palavra de Deus nos instrui a nos arrepender e converter. Quer dizer, o que é converter? Você está indo no caminho, você converte a sua direção, você muda de direção para fazer a vontade de Deus, muda de opinião, muda de atitude, de ações. Então, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Ainda a Bíblia nos instrui dizendo: sujeitai-vos a Deus e resisti o diabo, e ele fugirá de vós. E se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. De forma que para correr a corrida da fé, a gente precisa se desembaraçar de todo o peso e de todo embaraço e do pecado. Lembrando que nada que eu fizer ou deixar de fazer é que vai me trazer a salvação. Não são pelas obras que nós somos salvos, mas é pela graça, que é um presente, um dom que nós não merecemos. Por esta graça, a graça de Jesus, é que nós somos salvos. Isso não vem de nós, daquilo que a gente faz ou deixa de fazer. É um presente, um dom de Deus. Portanto, aquele que é salvo em Jesus Cristo, ele pratica boas obras, porque ele nasceu de novo, nasceu da água do Espírito, ele anda de acordo com o Espírito Santo de Deus e não de acordo com seus pensamentos carnais. Portanto, Jesus tem a força e a capacitação que a gente precisa a cada dia. E isso a gente vai aperfeiçoando, né? Porque o apóstolo Paulo ensinou aquele que começou a boa obra a de aperfeiçoá-la, né? Na nossa vida. E mais uma vez usando o exemplo do apóstolo Paulo de esporte, do esportista, o atleta que quer ganhar, né, que quer a medalha, ele precisa de disciplina. Então, Hebreus 12:1 diz assim: corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Você pode observar na vida do atleta que ele usa suas técnicas na corrida, ele não coloca toda a sua velocidade no início, ele usa assim de artimanhas e técnicas para guardar em determinado trecho da pista, guardar força, guardar fôlego, para depois ele dar o seu máximo na reta final e nos locais das pistas onde há necessidade para ultrapassar os seus oponentes, seus concorrentes, e então vencer a corrida. E aqui, Hebreus 12:1 diz que a gente tem que ter paciência, perseverança, para aguentar a pressão, para aguentar os ataques, para aguentar os problemas. Na força de Jesus, é claro que a gente deve sempre se fortalecer no Senhor
e na força do seu poder, e usar armas espirituais, que é a oração, a fé, o jejum, a obediência, a palavra de Deus, a perseverança, né? E a comunhão com o Espírito Santo, que nos conforta, que nos guia e que nos consola. E de todos os exemplos, o maior de todos. Então, Hebreus 12, 2 dá o maior de todos os exemplos. A pessoa que mais representou nessa terra a vontade de Deus, que mais teve determinação em não desistir e chegar até o fim e cumprir a carreira que foi proposta para ele, a missão que ele recebeu. E quem é essa pessoa? É o Senhor Jesus. Então, esse é o exemplo para quem nós devemos olhar, olhando para Jesus, diz a palavra de Deus. Vamos olhar para Jesus. É assim que a gente tem que correr a corrida da fé, a corrida da vida cristã, tendo os olhos fixos no Senhor Jesus. A gente tem que olhar para Jesus, como diz Hebreus 12, 2, autor e consumador da nossa fé, aquele que originou a nossa fé, é o começo e o fim, o alfa e o ômega, o melhor exemplo de fé, de amor, de perseverança, de determinação em não desistir. É o próprio Senhor Jesus. Para Ele, a gente deve olhar. Na corrida da fé, na corrida da vida cristã, a linha de partida é Jesus. E a linha de chegada é Jesus. Então, recapitulando, a gente que tem tantos exemplos, rodeado de uma nuvem tão grande de testemunhas, vamos deixar todo o embaraço, todo o peso, todo o pecado que tão de perto nos rodeia, nos assedia. Vamos correr com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o melhor exemplo. Porque Jesus, olha o que ele fez. Ele focou naquilo que traria alegria para ele. Que é o quê? Entregar as vidas salvas, as almas a Deus, o Pai. Então, esta alegria que ele considerava. Então, Isaías 53 fala assim, ele tomou sobre si a nossa culpa, o nosso pecado, o castigo que nos traz a paz, estava sobre Jesus. E pelas feridas de Jesus nós somos sarados. Então, ele pagou o preço do pecado que não era dele, que era meu e seu. E de toda a humanidade. Ele sofreu por quê? Porque ele correu essa corrida da vida com tanto sofrimento quando Jesus desceu do seu trono de glória e tomou forma humana, sendo 100% Deus e 100% homem. Ele sofreu porque ele tinha em vista a alegria de estar conosco, comigo e com você, na vida eterna. E por isso ele suportou a cruz, a agonia, o sofrimento. Desprezou a afronta. E aí ele venceu, ele conseguiu e se assentou à direita do trono de Deus. Isso é muito importante. Ele retornou vitorioso a estar no seu lugar.
no seu reino, no céu. O trono de Deus estava ali à direita do trono de Deus. Então, ele falou, João 14, né? Está escrito: eu vou preparar lugar para vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E Hebreus 12:3 fala: considera essas coisas, leve em conta isso, leve em conta Jesus que suportou tais contradições dos pecadores contra ele mesmo. Considera isso, pensa nisso, para você não enfraquecer, para você não desfalecer no seu ânimo, para você não desanimar, para você não virar as costas para Jesus, para você não abandonar tudo quando acontecer um problema, uma traição, uma decepção, uma afronta, uma humilhação, um sofrimento. Pensa em Jesus e na determinação em continuar, mesmo durante as dificuldades. Continue combatendo o bom combate. Continue com fé, crendo, e coloque o foco na alegria do futuro. Como diz o Salmo 126, aquele que sai chorando e plantando a semente voltará, sem dúvida, colhendo a sua colheita, os seus molhos, ele vai voltar com alegria, vai alcançar o resultado, o fruto do seu trabalho, porque o seu trabalho não é vão no Senhor, não vai, morrer na praia, como se diz, mas vai ter uma boa recompensa, que o Senhor Jesus falou. Ajunta os seus tesouros lá no céu, no reino dos céus. E ele conseguiu estar sentado à direita do trono de Deus. E aquele que crê e persevera com paciência, com determinação e continuar até o fim, perseverando até o fim, será salvo, diz a palavra de Deus. E é assim, olhando para Jesus, a gente deve seguir a carreira combatendo contra o pecado, lutando a luta, o bom combate, a boa luta com o nosso Senhor Jesus, não cedendo às tentações, resistindo às tentações, porque o Senhor diz que ninguém é tentado além do que possa suportar. Mas, se porventura alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que o Senhor, Ele quer estar sempre conosco e em nós, e através de nós, agir para que outras pessoas cheguem à presença do nosso Deus. E assim, a gente deve ter sempre o óleo precioso sobre a nossa cabeça, que é o Espírito Santo, Ter sempre as nossas vestes limpas, resistindo às tentações, sempre alvos os nossos vestidos espirituais e andando no temor do Senhor Jesus, no respeito, temor não no sentido de medo, no sentido de um respeito extremo, andar no temor do Senhor
todos os dias, até o fim. E Hebreus 12:2 ainda fala que Jesus desprezou a afronta. Olha, quantas vezes a gente é humilhado, quantas vezes a gente é deixado para trás, rebaixado, esquecido, deixado no vácuo, quantas vezes a gente é realmente afrontado, caluniado, e quantas vezes a gente passa vergonha. E o autor aos Hebreus diz que a gente deve fazer como Jesus, desprezar a afronta. Se a gente ficar focando na negatividade das coisas que acontecem com a gente vai gastar nossa energia nisso? Está errado. A gente deve olhar para Jesus, deixar essas coisas de lado. Não, você não tem sangue de barata. Mas, quando a gente confia em Deus, a gente entrega na mão de Deus essas coisas, perdoa os ofensores e segue em frente, determinado a continuar a corrida. Porque o que adianta uma pessoa se inscrever numa Olimpíada para participar de uma maratona e parar pelo meio? Todo o treino, todo o dinheiro que gastou, toda a energia, todo o tempo que a pessoa se preparou e gastou para participar daquela Olimpíada vai se perder se ela desistir, se ela largar pelo meio. E a nossa vida cristã, a gente não pode desistir, abandonar a fé, virar as costas para Jesus, abandonar a congregação, não. Vamos ter como exemplo, melhor de todos, olhando para Jesus. Jesus desprezou a afronta. E é o que a gente deve fazer. Deixar de lado as coisas que nos deixam para baixo e fixar nossos olhos em Jesus, que nos amou e nos amou até o fim, que nos ama e que deu a sua vida por nós. Ele não desistiu. E você e eu também não vamos desistir. E nesse capítulo 12 de Hebreus, então, o autor aos Hebreus, ele passa o bastão da corrida da vida e da fé para nós, depois de dar tantos exemplos de fé dos nossos antepassados que creram em Jesus Cristo. E o melhor exemplo para mim e para você é o próprio Senhor Jesus, que nós devemos olhar para Jesus, porque Ele é a nossa inspiração, Ele é a nossa força. A gente deve ter disciplina e perseverança para continuar, determinação de sempre continuar na fé em Jesus Cristo. A gente deve ter disciplina, deve sempre colocar os nossos olhos, a nossa mente e o nosso coração fitos em Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Pense nessas coisas para a gente se encontrar lá no céu, na hora certa. Deus te abençoe. Muita paz.